Boa noite a todos, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, quero desde já também agradecer ao convite por estar aqui e envio meu abraço também ao pastor Eli, pastor dessa igreja que está de férias, a ele, a sua esposa, a todos os irmãos que aqui congregam. O título que me foi proposto: Perfil de uma liderança saudável, baseada então no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo a Tito. Vamos então ficar de pé, aqueles que puderem, para nós fazermos assim a leitura de todo o capítulo 1. Esperar os irmãos acharem. Tito fica depois de 2 Timóteo e antes de Filemão. Capítulo 1. Faremos a leitura de todo o capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Os irmãos podem se assentar, podem manter aberta a palavra de Deus, para assim vocês acompanharem o ensino, esse estudo, baseado aqui na carta de Paulo a Tito. Tito era um grande companheiro de Paulo, um grande colaborador do ministério do apóstolo Paulo. Paulo havia feito uma viagem a Creta. Creta é uma ilha na Grécia, e lá Paulo fundou algumas igrejas, mas por algum motivo não pôde continuar em Creta. Então Paulo deixa essa ilha e Tito permanece lá para assim organizar essas igrejas, para assim constituir presbíteros. Presbíteros aqui são como os pastores, como os bispos, eles têm o ofício de governar as igrejas. Então Tito fica ali para organizar essas igrejas. Havia também em Creta, nessa ilha, um grande problema. Havia falsos mestres na igreja, com os seus falsos ensinos. Então havia necessidade que essa liderança fosse uma liderança sadia, uma liderança apegada à palavra de Deus, com conhecimento da palavra. E nós queremos aqui refletir, primeiramente, em alguns aspectos fundamentais de uma liderança saudável. Do verso 1 ao verso 4, os irmãos observem que o apóstolo Paulo faz uma apresentação dele. Ele aqui diz a quem ele está escrevendo essa carta, a Tito, mas ela serve a toda a igreja do Senhor. E nessa apresentação, ele aqui usa dois títulos que o definem. O apóstolo Paulo, ele usa dois títulos que o definem: servo de Deus, no versículo 1, e apóstolo de Jesus Cristo. Servo de Deus. Essa palavra servo, ela é escravo no original. Então Paulo estava dizendo aqui que ele é escravo de Deus, ele é servo de Deus, ele é alguém que pauta a sua vida obedecendo ao Senhor. Ele não procura fazer a sua própria vontade. O escravo não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Então aqui Paulo estava dizendo que ele é alguém que está a serviço de Deus, sob a vontade do Senhor, não fazendo a sua própria vontade, não buscando os seus próprios interesses. E o outro título é de apóstolo de Jesus. O apóstolo era um título de alguém que tinha autoridade da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. O apóstolo, ele é aquele que vai lançar os fundamentos da igreja. Então a liderança da igreja era dos apóstolos, era um título muito importante na igreja na época. São os apóstolos que vão escrever as escrituras, os livros os livros do Novo Testamento. Alguns apóstolos assim escrevem alguns livros do Novo Testamento. Então nós queremos destacar aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso mostra que ele estava assim completamente comprometido em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade de Jesus Cristo. No verso 3, ele também afirma que a pregação que lhe foi confiada é segundo o mandamento de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele não escolheu a si mesmo, ele não se autoproclamou líder da igreja. Ele é alguém que está a serviço de Deus, obedecendo o chamado do Senhor para a sua vida. E diz ainda no finalzinho do verso 1, tem a expressão segundo a piedade, ou seja, tudo aquilo que ele fazia era baseado na piedade, ou seja, no amor, na compaixão, na paixão que ele tinha pelo seu ministério. Isso nos ensina muitas coisas em relação à liderança. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que antes de liderar, nós precisamos saber servir
o líder precisa saber servir. Às vezes a pessoa, como líder, acha que ela só vai mandar na igreja. Ela foi chamada para mandar. Mas o líder, primeiramente, tem que saber servir, tem que saber obedecer, ser submisso às autoridades, ser submisso ao seu pastor, aquelas pessoas que Deus colocou, né, sobre a vida daquele líder. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que toda autoridade ela é constituída por Deus e não autoproclamada. A Bíblia nos ensina isso, né, que todas as autoridades são constituídas por Deus e nós devemos assim respeitá-las, né, seja o nosso presidente da República, os nossos governadores, aqueles que estão nas assembleias, nas câmeras, no Senado, na igreja e até mesmo dentro da nossa própria casa. Há também ali pessoas, né, responsáveis por cada função, né? O esposo, ele é responsável pelo seu lar, ele é o líder espiritual da sua casa, né? Tem que haver o respeito, né, dos filhos para com os pais, respeito mútuo, na verdade, os pais respeitar os filhos, o esposo, a esposa e vice-versa. Nós podemos aprender aqui também que o líder ele tem que ter paixão pelo ministério, compaixão pelas pessoas. Um dos temas principais tratados aqui pelo apóstolo Paulo, nessa carta a Tito, é a ligação entre fé e obras. A nossa vida tem que ser, tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus tem que ser praticado. As pessoas precisam ver em nós aquilo que nós ensinamos. A nossa vida tem que estar ligada à prática da palavra de Deus. Não basta apenas nós termos um conhecimento teórico da palavra, se nós não estivermos dispostos a praticar o Evangelho de Deus. Então esse é um dos temas principais tratados aqui pelo apóstolo Paulo. Nossa vida tem que caminhar de acordo com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. O ministério de Paulo, ele tinha um propósito. E qual é o propósito? Está também aqui expresso no primeiro verso. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, foi para isso que o apóstolo Paulo foi chamado, para que as pessoas chegassem ao pleno conhecimento de Deus, para que as pessoas tivessem a sua fé depositada em Jesus Cristo, reconhecessem Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador, como o Messias prometido de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, o nosso ministério, a nossa liderança, ela também tem um propósito, ela tem uma missão. E Deus, Ele deu dons a cada um de nós. Nós aprendemos também nas Escrituras que todo cristão, todo convertido, ele tem pelo menos um dom. E esse dom, ele não é para o nosso próprio engrandecimento, não é para a vanglória, não é para a soberba, mas é para edificar a vida do nosso irmão. Então o dom tem essa finalidade, edificar a vida do irmão, salvar o perdido. A missão da igreja é a mesma missão de Jesus Cristo. Nós costumamos usar esse texto aqui, do capítulo 1 de Tito, quando a igreja vai eleger algum presbítero, mas cada um de nós exercemos um papel de liderança na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Há sempre pessoas que estão ali sob a nossa responsabilidade, e a igreja tem um papel importante de liderança nessa sociedade. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Jesus como igreja. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então essa palavra, ela serve para cada um de nós. O mundo está olhando para cada um de nós. As pessoas que não conhecem a Deus, incrédulos, eles ficam, nos observando com lentes de aumento. Eles observam o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de alguma forma é expressa naquilo que a gente faz, nas nossas obras.
Então é importante nos mostrar como um povo de Deus, obediente à palavra, submisso à vontade de Deus. Então a igreja precisa ser vista como uma liderança saudável na face da terra. E aqui o apóstolo Paulo, a Tito, nos traz alguns ensinamentos importantes. Então o ministério de Paulo tinha um propósito. Ele trabalhava para ver as pessoas salvas. E nós aprendemos na nossa confissão de fé que o fim principal do homem é glorificar a Deus e dar a Ele alegria, para sempre. Essa é a missão da nossa vida. A nossa vida tem que nós devemos estar dispostos a cumprir essa missão de Deus. Então, reforçando os ensinamentos, nossa vida ela tem um propósito. Se a nossa vida tem um propósito, nossa liderança também tem um propósito. A autoridade dada por Deus para liderar não é para a vanglória e nem para a soberba, ok? No verso 2 diz: na esperança da vida eterna, Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então a missão do apóstolo Paulo estava baseada na esperança da vida eterna e nas infalíveis promessas de Deus, que não mente. E aqui o apóstolo nos ensina que o líder ele tem que ter convicção daquilo que ele ensina. Ele tem que entender que aquele ensinamento que ele está transmitindo às pessoas é baseado na verdade da palavra de Deus, que há uma verdade absoluta em Deus. Hoje o mundo afirma que a verdade é relativa. As pessoas, cada uma delas tem as suas opiniões. É importante nós termos as nossas opiniões, mas como cristão, a minha opinião, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Aquilo que eu vou ensinar à igreja, ou às pessoas, ou até mesmo aos meus filhos, às pessoas que estão na minha casa, no meu ambiente familiar, todo ensinamento não pode estar baseado nas minhas próprias opiniões, mas sim na palavra de Deus, na verdade da palavra do Senhor. Então, o líder ele tem que ter convicção do que ensina. A liderança cristã deve estar fundamentada em princípios e na verdade absoluta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. O líder ele também tem que ser otimista, ele tem que ter esperança. Nós vivemos tempos difíceis. Eu tenho vários problemas na minha vida, e cada um de vocês aqui certamente tem vários problemas, vários desafios, e se nós ficarmos com o olhar focado somente nos nossos problemas, isso vai trazer o quê? Desânimo, angústia, depressão. Então nós temos que ter na nossa mente a certeza e a confiança no Deus que nós servimos, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer milagres, que Ele é um Deus do impossível, que as suas promessas elas não falham, e isso ao longo da história, a história comprova a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu vem se cumprindo, e aquilo que ainda não se cumpriu, se cumprirá, ou seja, um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia eu e você, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, seu único Senhor e Salvador, estarão no céu, ou seja, na glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa esperança, ela deve fazer parte da nossa vida. Paulo, ele tinha essa esperança, como nós podemos ver aqui no verso 2, esperança da vida eterna, de um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não falha.
E em segundo lugar, igreja, a partir do verso 5 ao verso de número 9, nós temos aqui a descrição ou perfil de uma liderança cristã saudável. As igrejas de Cretas, elas necessitavam de uma liderança saudável. Ela não tinha presbíteros e havia necessidade de colocar a igreja em ordem. Há um entendimento que eram igrejas novas, recém-fundadas, e ali havia, tanto judeus convertidos ao cristianismo, como também gentios, ou seja, outros povos, pessoas de outras nacionalidades, outros povos também congregavam juntamente com os judeus cristãos. E ali Tito, ele é lembrado da sua missão, como diz no verso 5, o apóstolo Paulo fala: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então nós vemos aí do verso 7 ao verso 9, Paulo vai o apóstolo Paulo vai listar uma série de qualidades que esse presbítero ou pastor ou bispo, ou seja, aquela pessoa responsável pela organização das igrejas, as qualidades que essa pessoa deveria ter. E nós podemos resumir, dentre essas qualidades, a qualidade de ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém íntegro, alguém perfeito. Eu separei aqui alguns sinônimos: alguém que é exemplar, que não tem falha, alguém que não pode ser acusado de nada, ninguém pode depreciar a sua vida, lhe causar descrédito ou vergonha ao evangelho ou à igreja. Essa é a qualidade que nós podemos destacar, que resume todas as outras. Mas essas qualidades também, ela tem uma ênfase no bom comportamento no lar. E também nos chama a atenção a qualidade, ou seja, a habilidade também para ensinar. Então vamos nos atentar para algumas qualidades que aqui o apóstolo Paulo, ele fala. No verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então essa expressão, marido de uma só mulher, aponta para a fidelidade, alguém que fosse fiel. E ele continua: ter filhos crentes, ou seja, aquele líder tinha que ter autoridade sobre os filhos. Aí há uma discussão se o presbítero, ele tinha que ter obrigatoriamente os filhos convertidos à fé cristã. Então há uma série de entendimentos ou de linhas teológicas que vão discutir essa questão. Mas eu entendo, eu concordo com aqueles que dizem que não havia necessidade do presbítero, do pastor, ter filhos crentes, mas que pelo menos os filhos fossem obedientes aos pais, ou que não estivessem envolvidos em dissoluções, ou seja, em depravações, que é o que ele vai dizer, a respeito dos filhos. Os filhos não deviam ser acusados de dissolução, que no caso aqui é depravação, e nem que fossem insubordinados. Então o pai, ele tinha que ter autoridade sobre aqueles filhos que vivessem sob o seu mesmo teto, na sua casa. Porque como eu vou eleger um presbítero e um pastor que vai governar a igreja, vai administrar a igreja, se ele não sabe administrar a sua casa, se ele não tem autoridade sobre os filhos que vivem sob a sua responsabilidade? Então essa era a preocupação, que o líder tivesse essa qualidade. Ele talvez não precisasse ali o filho ser um cristão, mas que pelo menos obedecesse ao seu pai, fosse ali obediente, não tivesse um mau testemunho da sociedade.
E ele continua. Então eu vou aqui ler algumas qualidades em outra versão, porque às vezes algumas palavras aqui são difíceis de entender o que significa, como por exemplo, irascível. Irascível é alguém que não se irrita facilmente. Então as qualidades: irrepreensível, não arrogante, não irascível, ou seja, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, ser hospitaleiro, porque naquela época não existia como hoje vários albergues e hotéis. Haviam muitos pregadores itinerantes que eles saíam das suas cidades, pregavam o evangelho em outros povoados e precisavam se hospedar ou nas igrejas ou na casa dos irmãos. Então as pessoas, os cristãos da época, abriam as suas casas para hospedar essas pessoas, esses pregadores itinerantes. Então precisava ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, no caso aqui sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si e ser apegado à palavra fiel. Então, quantas qualidades, verdade? É um desafio para cada um de nós termos essas qualidades, né? O apóstolo Paulo, ele diz nas Escrituras que incentiva as pessoas a serem imitadores dele, assim como ele é imitador de Jesus Cristo. Então, a liderança, ela precisa ser exemplar. Nós podemos aprender com esses versos que o líder deve ser um bom exemplo para os seus liderados. E o líder tem que falar, ele tem que ter o seguinte lema: faça como eu faço. A gente ouve outras expressões aí, né? Faça como eu faço. Ele tem que dar o exemplo. E ele tem que dar o exemplo principalmente dentro da sua própria casa. Nós vemos aqui qualidades que têm esse enfoque, né? Marido de uma só mulher, deve ter o respeito dos filhos, porque é no lar que a nossa liderança ela é testada também, verdade? Então são algumas coisas que nós podemos aqui destacar. No verso 9, o texto diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, aquela liderança, os presbíteros, eles deviam ser cheios do Espírito Santo, tinham que ter poder para exortar pelo reto ensino e para convencer aquelas pessoas que estavam ensinando doutrinas erradas, ou seja, refutar os argumentos contrários ao ensino da palavra do Senhor. O que é exortar? Exortar é encorajar, convencer alguém a fazer algo. Então o líder ele tinha que ter essa habilidade de ensinar as pessoas aquilo que era correto, incentivar as pessoas a obedecerem à palavra do Senhor, a se submeterem à verdade da palavra do Senhor. Então, abrir mão dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades e se submeter ao senhorio de Cristo, ao ensinamento da palavra. Então, para isso, ele tinha que ter o quê? Um conhecimento da palavra, ele tinha que ser fiel à palavra. E não podia negociar os ensinamentos da palavra. Nós vemos infelizmente, muitos líderes evangélicos negociando as verdades de Deus. Nós vamos tratar isso no terceiro tópico. E ele precisava convencer os contradizentes, ou seja, habilidade para refutar o erro, contestar o argumento do adversário. Então, reforçando, o que nós podemos aprender a respeito de liderança? O líder deve ser um bom exemplo para os seus liderados, faça como eu faço. O exemplo ele começa dentro de casa. Para governar a igreja, é necessário primeiro governar bem a sua casa.
A liderança ela é testada no lar, ou seja, se você tiver dificuldade de exercer autoridade, ou até mesmo servir a seu filho, a sua esposa, porque o bom líder, como foi falado aqui no início, é aquele que também sabe servir, que demonstra amor, compaixão, e Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Ele veio para servir e não para ser servido, como ele mesmo afirma. Então ele demonstra autoridade, poder, e essa autoridade repreender aquela pessoa que está cometendo um erro. Mais uma vez, não no sentido de simplesmente humilhá-la, não, a intenção aqui, a missão, o próprio verso nos diz, para que sejam sadios na fé, para que sirvam ao Senhor com excelência, para que o testemunho daquela pessoa seja o testemunho que vai glorificar a Deus entre os homens, para que as pessoas que de fora, para que os ímpios, quando nos vê como igreja, sinta também o desejo de servir a Deus, de experimentar esse amor de Deus. Então o líder tem a responsabilidade de repreender quem faz o mal, com o objetivo de tornar a fé sadia, de salvar e transformar o ímpio. Vamos nos colocar agora na condição de pai. Quem tem filhos aqui ou netos, levante a mão. A maioria. Você deixaria o seu filho caminhando para o abismo sem fazer nada? Quanto mais próximo eu percebo que o meu filho está ali, pronto para cair no abismo, mais enérgica vai ser a minha atitude, para evitar que ele morra, não é verdade? Então, às vezes é necessário atitudes mais enérgicas, como o apóstolo Paulo está falando aqui, repreende severamente. A liderança tem autoridade para disciplinar, assim como o pai ele precisa disciplinar seus filhos, para que eles não venham a ser destruídos pelo mundo, pelos ensinamentos do mundo. Então é necessário às vezes ser rígido no ensino. Nós temos visto muitas coisas acontecendo no nosso país, os jovens se entregando à imoralidade, a cometer vários atos insanos que a gente fica assim alarmado por causa da liberdade que os pais têm dado. Hoje nós tivemos a notícia lá em São Paulo, que 2 jovens entraram numa escola e atiraram em várias pessoas. E certamente, meus irmãos, eu aqui não quero trazer nenhuma palavra de juízo precipitado, mas muitos pais hoje em dia deixam seus filhos jogando videogame o dia todo e não se interessam em saber em que tipo de jogo o filho está jogando. Ou seja, deixa meu filho ali no celular ou na internet o dia todo para que eu possa resolver as questões da minha vida, e o filho não me encher, ou seja, não ficar me perturbando. A gente acaba deixando os filhos acessando a internet sem um controle, sem um olhar de perto do pai, e ali ele vai aprendendo muitas coisas, pelos programas de videogame, pelos ensinamentos, os líderes na internet, porque hoje em dia o computador é um mundo aberto, e quando vai ver, nossa, meu filho fez isso, eu não sabia que meu filho era assim, ou seja, o pai não estava atento, não havia comunicação em casa, não havia diálogo. Não estou dizendo que foi esse o caso, mas nós devemos ter cuidados na criação dos nossos filhos. É a mesma coisa na igreja. Se a gente não estiver atento àquilo que é ensinado, às conversas, aos diálogos, aquilo que está sendo dito, entre as pessoas,
Quando a gente for ver, mas é isso que está sendo ensinado na igreja? E aí pode ser tarde demais. No verso 14, o apóstolo Paulo diz que essa liderança, esses falsos mestres, eles se ocupavam com fábulas judaicas, ou seja, crenças falsas, enganadoras, que tinham por objetivo justificar os seus erros, ou lhes trazer algum tipo de benefício financeiro, enfim. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer no verso 15: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Um dos problemas principais da igreja primitiva foi a questão da circuncisão, porque o judeu, ele era circuncidado, o homem, né, judeu, logo nos primeiros dias de nascido. Então, a igreja primitiva sofreu muito com essa questão da circuncisão, porque se afirmava que para ser salvo era necessário ser circuncidado, ali no início da igreja, no Novo Testamento. Isso criou um grande problema, porque estava chegando à igreja pessoas de outros povos, e a salvação, ela é somente pela fé, ela é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa não precisava de algo a mais para ser salvo. As pessoas que estavam entrando na igreja não precisavam ser circuncidadas para ser salvo, mas até a igreja entender isso foi um grande problema nos relacionamentos entre os cristãos judeus e os gentios. Um outro problema era a questão das leis cerimoniais alimentares. Havia no Antigo Testamento, por exemplo, se os irmãos quiserem notar, em Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, de 3 a 20, algumas determinações de Deus em relação aos alimentos. Havia alguns alimentos que os judeus não podiam comer, que eram alimentos impuros, senão o povo se tornava também impuro. Essas ordenanças de Deus tinham um propósito para aquela época. Então, algumas pessoas na igreja, no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, entendiam que podiam comer de tudo, como o apóstolo Paulo entendia, eram chamados fortes, em alguns contextos, como por exemplo em Romanos, capítulo 14 ou 15, se eu não me engano, o apóstolo vai falar dos fortes e dos fracos na igreja. Os fortes, aqueles que tinham uma compreensão melhor das escrituras, que entendiam que podiam comer de tudo, que não havia mais um dia mais santo do que os outros, todos os dias eram importantes, e haviam aqueles que ainda estavam apegados às leis cerimoniais, alimentares, e até mesmo às leis no tocante aos dias santificados. Alguns entendiam que não podiam comer, por exemplo, carne de porco, senão se tornava impuro. Havia aqueles que achavam que o sábado era mais importante do que os outros, de acordo com as leis do Antigo Testamento. E algumas dessas leis, no tocante às questões cerimoniais e de dias, elas foram assim abolidas no Novo Testamento pelo nosso próprio Senhor. Não as leis morais e éticas, mas algumas leis, as leis cerimoniais. Então o apóstolo Paulo aqui está falando, a respeito disso, certamente nesses versos, no verso de número 15. Lá em Levítico 11, por exemplo, no tocante à alimentação de animais impuros, por exemplo, era proibido comer camelo, lebre, porco. Os animais aquáticos que não têm barbatanas e escamas também eram proibidos, como lula, marisco. Das aves impuras, urubu, águia, corvo, pelicano, garça, eram alguns dos animais que eram proibidos o consumo. Os irmãos podem até observar o livro de Daniel, quando Deus permite que o rei Nabucodonosor
trouxesse cativo, né, o povo de Israel para a Babilônia, a gente vai ver que Daniel ele faz um pedido de não se contaminar com as iguarias do rei, e ali ele tem uma dieta, ou seja, ele só se alimenta de legumes. Ele tinha essa preocupação de não comer alimentos impuros. É uma questão que dizia respeito à santidade da própria pessoa, né? Inferia na santidade da própria pessoa, baseado nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós podemos comer de tudo. Em qual texto nós nos baseamos nessa afirmação? Os irmãos podem anotar, porque eu não vou abrir esses textos, mas Marcos 7, capítulo 7, verso 18, 1 Timóteo 4, do verso 3 ao verso 5, a visão que o apóstolo Pedro teve lá em Atos, capítulo 10, de 9 a 16, ali o apóstolo Pedro ele tem uma visão de alguns alimentos, né, descendo do céu, e aí Deus fala com ele, que tudo aquilo que Deus santificou é santo. Ele ia ter um encontro com Cornélio não era judeu, então Deus ele abole algumas leis cerimoniais, as leis cerimoniais, justamente para tirar aquilo que impedia a comunhão dos judeus com os gentios, porque havia esse problema, né? Como eu, judeu, cristão, vou ter, por exemplo, comunhão no momento de ceia, com um amigo ali que é romano, se eu sou circuncidado, ele não é. Então era um empecilho, eu não posso ter comunhão com ele, eu não posso participar da Santa Ceia com uma pessoa que não é circuncidada. Eu acho que devo comer carne de porco, ou seja, melhor dizendo, o judeu achava que não devia comer carne de porco. A irmã lá que era etíope, de outro povo, achava que podia, mas se ele comesse, ele era impuro. Como é que eu vou ter comunhão com alguém que era impuro? Então essas questões eram problemáticas na igreja primitiva, e aí nós vemos Deus quebrando essa divisão que havia, essas leis, quebrando essas leis cerimoniais, porque isso impedia o crescimento da igreja e a comunhão, né, entre pessoas de vários povos e culturas. Mais uma vez destacando aqui, as leis cerimoniais foram abolidas por Deus, não as leis morais e éticas. Isso é importante ressaltar. Então, os problemas iniciais da igreja, que já foi falado, e no verso 16, ou seja, o último verso, o apóstolo Paulo diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados por toda boa obra. Esses falsos mestres, eles estavam preocupados com as questões cerimoniais, ou seja, em se apresentar exteriormente são ou sadios na sua fé para as outras pessoas, mas por dentro eles praticavam o pecado, eram desobedientes à palavra do Senhor, era como sepulcro caiados, né? Bonitos por fora, mas fedia por dentro, podre por dentro. Então, ou seja, eles não praticavam a sua fé e nem cumpriam aquilo que eles exigiam do povo. Então, a nossa vida cristã, ela deve estar de acordo com a palavra de Deus. O líder, ele tem que viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Ele tem que obedecer os mandamentos de Deus, amar a palavra do Senhor. Quando a gente ama a palavra de Deus, é um prazer obedecer ao Senhor, porque a gente ama. E Jesus Cristo resumiu os mandamentos em 2, na verdade, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Então a igreja ela deve viver
esse princípio, baseado nesse princípio, né, segundo a piedade, como nós vemos aqui no ensinamento do apóstolo Paulo a Tito. Então, né, esse terceiro ponto, a liderança precisa exercer sua autoridade em Deus com responsabilidade. O líder tem autoridade para disciplinar, repreender e manter a ordem. Dessa forma, nós vamos assim combater o erro na igreja. Não pode deixar, como diz a expressão, né, correr frouxo. Em alguns momentos é preciso exercer autoridade, disciplinar as pessoas, chamá-las à atenção. Então, concluindo, meus irmãos, vamos aqui revisar os 3 pontos. O título, Perfil de uma liderança saudável. Tratamos dos aspectos fundamentais da liderança saudável, ou seja, saber servir. Antes de liderar, é preciso saber servir, que a nossa liderança ela tem um propósito. Depois nós descrevemos o perfil da liderança cristã saudável, e nós aqui destacamos a questão de ser irrepreensível na presença do Senhor. E no terceiro tópico, nós falamos aqui das atitudes que o líder deve ter em relação ao erro. É preciso saber fazer com que se calem, ter essa autoridade, repreender as pessoas que estão disseminando o erro, e ter algumas atitudes enérgicas, ou seja, repreender com severidade. Então, lembrando que a igreja ela exerce um papel de liderança importante na sociedade, não é uma palavra voltada somente aos pastores, aos presbíteros e diáconos da igreja, mas ela é extensiva a cada um de nós. Ou a nossa vida glorifica a Deus, ou a nossa vida envergonha o Evangelho, envergonha Jesus Cristo. Não há outra alternativa. Que você seja um cristão fiel, um cristão apegado à palavra, que a sua família seja um canal de bênção para essa sociedade, seja um exemplo para a sociedade, e que Deus assim nos abençoe e nos ajude como um bom cristão a sermos obedientes ao seu chamado. Agradeço a oportunidade e gostaria assim de passar a palavra para o diácono Gil Wagner, para ele continuar assim o trabalho dessa noite.